Boa noite. Meu nome é Tayla, sou professora. Semana de aula, toda sexta-feira tinha uma contação de história. Você lá não me deixava observar. Vai, é seu dia, sua vez. Um choque, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. São crianças, mas eles estão todos olhando para mim, eu não vou conseguir contar a história. Fui toda nervosa, com aqueles olhos todos me olhando e consegui. Teve barreiras, né? Fui evoluindo, né? E hoje estou lá. Adoro contação de história. Logo depois fui fazer um curso de contação de história. Mas isso, não vou dizer para vocês que contação de história também não é uma receita pronta, não. Você tem que gostar. Você tem que gostar da educação infantil para você poder contar história. Você tem que gostar de ler. Você tem que gostar de estar lá com a criança. Aí tem gente que pensa, eu vou me vestir, vou me fantasiar. Isso é uma palhaçada. Aposto que tem gente que está pensando. Tem alguém que está pensando assim? Eu vou lá na frente, está parecendo um palhaço. Eu não estudei para isso, não. Você estudou para isso, sim. Você gosta de trabalhar com criança? Você vai fazer de tudo para tornar a sua aula prazerosa. Como o professor estava falando, trabalhar com concreto. Quando eu estava lá em sala de aula, eu me ensinar as cores. Eu vi que não estava dando certo. O que eu fiz? A gente foi estudando, foi vendo uma forma. Vamos levar a gelatina colorida, vamos ensinar as cores pela gelatina. Levamos, fizemos a gelatina, no final todo mundo comeu, todo mundo gostou e todo dia tinha uma coisa nova, estudar frutas, vamos fazer salada de fruta. Não estou fugindo do assunto, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é, vamos à luta, vamos começar como auxiliar. Tia Cris começou a universidade, categorias da literatura infantil. Então, eu deixei o Cristiane uma folha aqui em cima, né? Falando da faixa etária escolar. Eu não vou pegar uma história infantil e vou ler para um aluno no ano. Vou? Não. Então, eu vou contar a história, não é somente para a educação infantil, não. Vou contar a história para a educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino fundamental, educação de jovens e adultos. Nós podemos contar a história para todo mundo. Nós escutamos histórias dos nossos avós ainda. Escutamos? E é maravilhoso, e eles adoram contar história. Então eu deixei aqui uma folha com ela, eu não coloquei nos slides, os tipos de histórias para cada faixa etária, certo? Então vou começar ali pelos contos de fada. São a variação de conto popular. Partilham com estes o fato de serem uma narrativa curta, transmitida oralmente, onde o herói ou heroína tem de enfrentar grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal. Alguns exemplos são Rapunzel, de Neve dos Sete Anões e a Bela Adormecida. Então, todos esses aí são histórias que a gente já conhece, né? Vamos lá. Mas, que para a gente contar para as crianças, a gente tem que conhecer. A criança conhece muito bem a história. Se você contar a história errada, ela sabe. Ela me corrige. Ela, tia, não é assim, aconteceu assim. Mas se você for ensinar uma coisa nova para a criança, se você ensinou uma coisa hoje e amanhã você for contar e contar uma coisinha diferente, ela sabe, mas tia, você não disse que era assim? Então vamos ter cuidado, vamos conhecer. Se a gente planejou de uma forma, vamos continuar com essa forma, né? Mas é errado, não é assim. Não tem problema, a criança vai acreditar que você disse. Se você ensinar a tarefa de casa de um jeito, e em casa a mãe vai ensinar de outra, diz, mas mãe, a tia disse que é assim. E ela acredita no que você diz. Você é o espelho. Você é o espelho. Você é a verdade para os seus alunos. Então, a gente tem que conhecer muito bem aquilo que a gente está passando para ela. E as histórias também não são diferentes. As fábulas é uma narrativa figurada, na qual animais ganham características humanas ou existências imaginárias, com o propósito de instrução moral que sustenta toda a história. E, em geral, é relevado ao seu final. Alguns exemplos são a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga e a galinha dos ovos de ouro. Todos esses livros nós temos aqui, né? Pode passar. Aí vem as lendas. As lendas já são um nível mais elevado. A gente pode contar para as crianças, mas de uma forma mais infantilizada. Vamos conhecer, vamos adaptar para o nível de conhecimento das crianças. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. As lendas combinam fatos reais ou históricos
com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação humana. Alguns exemplos: caipora, curupira, saci-pererê e outras lendas folclóricas. Mitos é uma narrativa de caráter simbólico relacionada a uma dada cultura. O mito procura explicar a realidade, os fenômenos naturais, as origens do mundo e do homem, por meio de deuses, semideuses e heróis. Alguns exemplos são Minotauro, a Caixa de Pandora e Narciso. Pronto, essas dicas aqui são importantíssimas. Dicas para quem quer contar a história. Não é uma receita, são dicas. Ler bastante para aumentar o repertório da história. É aquilo que eu estava dizendo. Eu escolhi contar a história em um livro. Não vai ser a primeira vez que eu vi esse livro, eu vou pegar e já levar para os meus alunos. Não, eu tenho que conhecer o que tem ali antes, para não chegar lá e ficar. Era uma vez, e o livro para mim, eu me tremendo. Não, se você escolheu contar com o livro, você tem que conhecer a história. O livro deve ser mostrado para as crianças, porque eles ficam ali naquela empolgação de querer ver as gravuras. Tia, mas deixa eu ver. Então você vai lá, fica com o livro mostrando para ele. Você não vai ficar com o livro virado para você. Você escolheu contar com o livro, você vai ter que conhecer como toda a história. Se você escolheu se caracterizar em um personagem, um último narrador, esqueça o livro. Você não pode, não que você não pode, fica melhor o aluno assimilar. Se você se caracterizou, você já está chamando a atenção. Se você colocar o livro, já fica duas coisas para o aluno, para a criança estar prestando atenção. Então, se você escolheu se caracterizar, você é uma vovozinha, você é um senhor, você é o lobo mau, você pode ser várias coisas, desde que você conheça muito bem a história. É fundamental olhar nos olhos dos ouvintes. Eu estou aqui contando a história e estou olhando para o chão. Não estou olhando para as crianças, não estou passando empolgação para as crianças. Né? Então isso é fundamental. Você mostra à criança que você está vivendo aquela história que você conhece. Você vai contar para a criança. Era uma vez 3 porquinhos que moravam na floresta. Aí você conta com entusiasmo baixíssimo, sem empolgação. Você tem que ter entonação da sua voz. Empolgar. Era uma vez 3 porquinhos que moravam. A criança não vai se empolgar. Se você colocar empolgação, tudo melhora. A criança entra no mundo da imaginação. Certo? Vamos lá. Vamos imaginar crianças. Como é uma floresta? O que tem lá na floresta? Vamos passear por essa floresta. Todo mundo está imaginando e eles vão dizendo o que tem na floresta. Tem uma árvore, tem um passarinho, tem um rio. E eles estão lá dizendo. Pois vamos continuar passeando. Nós encontramos o quê? Uma casinha. Vamos olhar o que tem lá dentro. Eita, a casinha dos 3 porquinhos. E assim você vai. Você vai entrando no mundo da imaginação. Você vai entrando com ele. Você não vai só jogar a história. Você vai fazendo com que ele desperte a imaginação. Tudo que tem na floresta, a criança vai descobrindo. Certo? Tá chato? Daqui a pouco vocês vão contar uma história aqui pra mim. Pode ser? Memorizar a história e fazer o resumo, destacando os momentos mais significativos do enredo. É aquilo que eu falei, né? Narrar com naturalidade, né? Não ficar com medo, conhecer a história, né? Usar um tom de voz adequado, claro e agradável. O contador deve passar entusiasmo e prazer na hora da narração. O que não fazer na hora do conto? Não explique demais, certo? Não deve ter muito barulho. Se você, na hora que você está contando a história, tem muito barulho, isso distrai a criança. Então vamos tentar. Se tem aquele aluno que é muito danado, muito inquieto, que não deixa você contar a história, traga ele para a história. Traga ele para segurar o livro. Traga ele para ser o personagem. Se todo dia você vai contar uma história, não faça todo dia da mesma forma. Use variações. Um dia coloque eles para ser o personagem, um dia você é o personagem, um dia leva ele para a área externa da escola, monta o cantinho da contação de história, coloca tapete, coloca livros, deixa eles folhearem, né? E isso vai encantando. Se você ficar todo dia na mesma coisa, perde o encantamento. Não usar muitos objetos. Aquilo que eu disse, se você escolheu usar um livro, usa um livro, não se caracteriza. E assim vai. Fugir de palavras consideradas difíceis para as faixas etárias menores. Evitar exagero nos gestos. Evitar usar uma linguagem
com proliferação de diminutivos, não ignorar a interferência da criança e nunca deixá-lo sem resposta. Mas esse menino me interrompe toda hora, que está que eu não vou conseguir terminar de contar a minha história. A dúvida dele pode ser a dúvida dos outros. Vamos responder, vamos trazer ele para o momento da contação de história. Agora, eu trouxe aqui para vocês só umas imagenzinhas para vocês verem o encantamento das crianças na hora que elas estão ali olhando. Você acha, meu Deus, elas não estão gostando do que eu estou fazendo. Mas você vê a carinha delas de alegria, você vê a carinha delas de empolgação. Aí essa de baixo é a criança sendo os personagens da história. Pode passar, por favor. Pronto, se você se caracterizou, eles estão lá ouvindo a história, vocês estão lá prestando atenção em você. Se você estiver todo dia com um livro na mão, eles não vão prestar atenção em você todos os dias, não. Use da imaginação, use da modificação. De você que se caracterizou, você contou a história. Eles acham, tia, mas é você. Não é você, é você. Eles me conhecem por isso aqui, ó. Pela minha tatuagem, quando eu me fantasia. Mas é a tia, olha lá o braço dela. Então, é assim. Quando você se caracteriza, as crianças podem ir passando. Olha, as coxinhas delas de encantamento na hora da contação de história. Eles sendo os personagens da história. Pode passar. Ó, você usa de fantoches, né? Aí temos a casinha de fantoche, temos músicas também que você pode cantar, né? Você pode passar tomatinho vermelho, a loja do Mestre André. A loja do Mestre André, quem conhece? O que tem na loja do Mestre André? Lá na loja dele tem instrumentos. Vamos descobrir qual o som dos instrumentos. Você não pode ter vergonha, porque a gente está achando, né? Isso é besteira. Mas se você escolheu isso para você, se você quer isso para você, você vai ter que passar por essa situação. Certo? Pode parar, saúde, vou deixar em saúde. Aí, tudo você tem que se caracterizar. Então, agora, eu queria, se possível, alguém aqui me ajudar a contar uma história, que queira participar, escolher um livro, em dupla, em trio, para olhar e colocar em prática alguma contação de história. Alguém gostaria? Estão com vergonha? Vamos todos incorporar a criança que há dentro da gente. Não querem? Bom, pois eu vou contar uma história para vocês, certo? Uma história que eu gosto muito. Essa história é a história da menina bonita do laço de fita. Quem conhece? Uma história linda. Adoro. A menina bonita do laço de fita era uma menina linda que morava com sua mãe numa casinha perto da floresta. A menina bonita do laço de fita tinha uma pele bem pretinha e usava no cabelo um monte de fitinhas. Lá na floresta tinha um coelho bem branquinho. Não trouxe o coelho, mas esse aqui vai ser o nosso coelho. O nosso coelho era bem branquinho. E todo dia o coelho ia lá perto da menina e ficava olhando, observando a cor da pele dela, imaginando como era que ela fazia para ter uma pele daquela. Então, um dia ele teve coragem, foi lá perto da menina e cantou assim: menina bonita do laço de fita, qual é seu segredo pra ser tão pretinha? Vamos lá, todo mundo? Menina bonita do laço de fita, qual é seu segredo pra ser tão pretinha? E a menina não sabia. E ela então inventou: minha mãe me deu muito café quando eu era bem pequenininha, por isso que eu fiquei com essa cor assim tão linda. E o que foi que o coelho fez? O que vocês acham que o coelho foram fazer? Isso mesmo, crianças. O coelho foi lá para casa dele, fez uma garrafa bem grande de café e começou a tomar café. O que foi que o coelho conseguiu? Ele ficou pretinho? Não, o coelho apenas ficou com a barriga bem grandona de tanto tomar café. No outro dia, ele foi lá de novo e disse: menina bonita do laço de fita, qual é seu segredo pra ser tão pretinho? E a menina pensou, não sabia o que disse. Minha mãe, quando eu era pequena, me mergulhou dentro de um balde de tinta.
E o coelho disse: agora que é a minha chance. Foi lá, pegou um balde de tinta, mergulhou dentro e ficou bem pretinho. Disse: eba, agora eu consegui. Mas de repente lá vem o toró. Começa a chover. E o que aconteceu com o coelho? A tinta começou a escorrer e o coelho ficou branco novamente e disse: aquela menina me enganou. No outro dia foi lá de novo. Menina bonita do laço de fita, qual é seu segredo pra ser tão pretinha? E a menina pensou e disse: quando eu era pequena, eu comi um monte daquelas frutinhas. Como é o nome dela, que é bem pretinha? Isso, eu comi um monte de jabuticaba. O coelho foi lá na floresta, procurou, encontrou um pé de jabuticaba. Começou a comer. Ele ficou pretinho? Não. O que ele conseguiu apenas foi fazer um monte de cocô de bolinha. Não conseguiu ficar pretinho. O coelho já estava cansado de todo dia perguntar a menina, e ela nunca dizia a verdade. Até que um dia, a mãe da menina bonita apareceu e foi explicar para o coelho que não era nada daquilo, que a menina bonita do laço de fita era pretinha porque a mamãe e o papai dela eram pretinhos, se casaram, tiveram ela e ela ficou assim, bem pretinha. Esse foi o resultado. E o coelho então pensou e disse: agora eu já sei, vou procurar uma namorada. Encontrou uma coelhinha bem pretinha. Se casaram, tiveram um monte de coelhinhos. E os coelhinhos nasceram o quê? Teve coelho de várias cores. Teve coelho branquinho, coelho marrom, branco com preto, coelho pretinho. E ele conseguiu. Ele não ficou pretinho, mas ele teve os filhotinhos. E assim, a gente vai encantando as crianças. Você pode aumentar várias coisas, você pode ir prolongando a história. Mas dependendo da faixa etária, você também não pode estender muito a história, porque eles se cansam, certo? E essa foi uma das histórias que eu gosto bastante, que eu aprendi numa formação de professores, que me encantou bastante. É a menina bonita do laço de fita. E se vocês quiserem vir aqui na frente, olhar os nossos livros, alguém quiser formar dupla, tripla, e contar uma história pra gente, seria bem interessante. Colocar em prática algumas dicas. Não tenham vergonha, quando vocês chegarem na sala de aula, vocês vão precisar disso. Não há demais que estão cochilando. Vão se seguir à vontade, ó. Tem os fantoches, tem os livros, tem as toquinhas, ó. Animaizinhos. E ajuda, coloca em prática. Temos os bonecos. Nem que você venha só segurar o livro para sua colega. Você já participou. Vamos, Camila, segura o livro para a colega. Eu dou um tempinho para vocês ensaiarem. Vocês querem ensaiar? Tá bom, eu dou um tempinho. Eu não sei contar a história. Vamos lá. Vamos. Vem, Camila. Cadê a Camila? Vem, Camila. Se der. Tem a Branca de Neve, que é bem conhecida. Olha, nós ainda temos tempo. Ainda são 9h05. Vem, Camila. Eu vou só segurar o livro. Pronto, ó, a Daniela, corajosa, nossa amiga, que já está na luta de professor, já vai começar para encorajar os demais, certo? Eu queria fazer primeiro uma coisa que a gente sempre faz na escolinha com os alunos, certo? A musiquinha da história, tá bom? Vamos lá? Quem não sabe vai aprender, tá certo? Assim. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história
vez, uma linda menininha que tinha os cabelinhos bem cacheadinhos. Seus cabelinhos pareciam ouro, de tão amarelinhos que eram. Essa menininha ficou conhecida como Caixinhos Dourados. Todos os dias, pela tarde, ela gostava de passear na floresta para olhar os animais, pegar as flores. Só que um certo dia, esta menina decidiu ir mais longe. Foi andando, até que de repente ela já não sabia mais como voltar para casa. Havia se perdido. E assim ela ficou desesperada. Meu Deus, onde eu estou? Eu não sei mais como voltar para minha casinha. E ela ficou morrendo de medo. Só que ela pensou, eu vou seguir por aquele caminhozinho. Pode ser que por lá eu encontre alguém que me ajude. Assim foi Caixinhos Dourados. Caminhava, até que de repente ela avistou bem de longe uma casinha tão bonitinha, e ela disse, vou até lá. Pode ser que quando eu chego lá, encontre alguém que possa me ensinar o caminho para voltar para casa. Assim foi ela. Andou. Quando ela chegou na porta da casinha, oi, de casa, posso entrar? Só que lá não tinha ninguém. A menina era muito esperta e disse, vou tentar abrir a porta. Pode ser que eles não estejam escutando. E assim foi Caixinhos Dourados. Abriu a porta, entrou na casa, mas não viu ninguém. Ela disse, nossa, que casinha muito linda, mas eu estou tão cansada. Ai, que poltronas lindas. Vou me sentar um pouquinho para assistir televisão. Pode ser que os donos da casa cheguem logo. Assim foi Caixinhos Dourados. Se sentou na primeira poltrona. Ai, que poltrona dura. Não gostei dela. Vou para essa daqui do lado. Ai, que poltrona mole. Não gostei dessa daqui também não. Vou ver essa pequenininha, ela é tão bonitinha. Ai, que poltroninha gostosa. Só que quando menos espera, pof, a poltrona se quebrou com ela. Ela ficou toda assustada e disse, vou sair daqui. Correu para a cozinha. Ela era tão faminta, que quando chegou lá, ela viu 3 pratinhos de mingau. Ela disse, ai, que fome, vou experimentar eles. Pode ser que eles estejam gostosos. Lá foi ela pro primeiro prato. Que coisa quente, eu não gosto disso. Deixou lá. Foi pro segundo. Que mingau frio, credo, eu não quero isso. Quando menos se vê, ela experimentou o terceiro. Ai, que delícia. Vale, que menininha gaiata. Comeu o mingau todinho. Não sobrou nenhuma migalhazinha do mingau para poder deixar de prova. Ai, que soninho grande. Acho que eu vou procurar um quartinho para dormir. E lá foi Caixinhos Dourados andar pela casa. Quando menos espera, ela achou o quarto. Lá tinha 3 caminhas. Deitou na primeira. Que cama dura. Não gostei. Deitou na segunda. Que cama mole. Vou sair daqui. E quando deitou na terceira, ai, que cama gostosa. E ali, passou a tarde dormindo. Quando de repente, quem aparece na casa? Os 3 ursinhos. Quando chegaram na porta, que viram a porta aberta, já ficaram assustados. O que aconteceu por aqui? Quando chegaram na sala e o ursinho viu a cadeirinha quebrada, gritou, mamãe, minha cadeirinha
casinha está quebrada, mamãe. Olha, mamãe. E começou a chorar. A mamãe disse: calma, filhinho, calma. Fique tranquilo. Vamos comer o mingauzinho que a mamãe deixou na cozinha? Quando foram para a cozinha, que o filhinho chegou e disse: mamãe, mamãe. Comeram todo o meu mingauzinho, mamãe. E começou a chorar. Aí foi que o papai Lúcio estava muito cansado e resolveu ir para o quarto. Ao chegar no quarto, deparou-se com a menina e gritou: mulher, filhinho, venham ver, tem uma menininha estranha aqui na nossa cama, na cama do filhinho. Quando, com toda essa gritaria, a menina se despertou. Quando ela viu, ela deu um grito e se assustou e pediu desculpa. Desculpa, desculpa. Estava perdida e resolvi entrar na casinha de vocês. E estava tão cansadinha que resolvi dormir. Aí foi que as ursinhas explicaram para ela que não podia fazer aquilo e entrar na casinha sem permissão. Aí ela explicou toda a história e eles ensinaram o caminho de volta para ela. E assim, a Caixinha de Dourado conseguiu voltar para a sua casinha e encontrar com sua mamãe. E viveu muito feliz. E aprendeu que não podia mais andar pelo meio da floresta sem saber o caminho.